Olá, meu nome é Jorge Luiz Boeira Bavaresco e nesta videoaula irei demonstrar o uso de visões no banco de dados PostgreSQL. Bem, visões elas são semelhantes, né, a tabelas virtuais no banco de dados. Né? Imagine que eu gostaria de executar uma consulta, né, e deixar essa consulta sempre pré-pronta, né, para a execução. Né? Então, eu posso fazer isso através de visões, né, e sempre visões, né, quando eu estiver consultando dados sobre visões, né, a performance será melhor do que executar diretamente na tabela, pois o planejamento da consulta pelo banco de dados, né, ele tem um pré-planejamento da consulta, né, e a performance é superior. Né. Então, como que funciona isso? Para demonstrar aqui, eu vou mostrar alguns comandos, né, e explicá-los a vocês. Né. Primeiro, vamos criar algumas tabelas, né, para que possamos manipulá-las, né, através das visões. Bem, inicialmente vamos criar aqui uma tabela de cidades com alguns campos, né, código, nome UF e população, que não é obrigatório, é opcional. Né. Então, criar o campo, né, e tem algumas inserções de cidades. Né. Muito bem. Né. E vou criar também uma tabela de pessoas, né, para poder executar algumas junções, certo? Então, vou criar aqui uma tabela de pessoas, né, e inserir alguns dados nesta tabela. Muito bem. Posso até consultar as duas tabelas que eu criei. Né? Então, cidades. Então, estão aqui os meus dados. E vou selecionar todos os registros de pessoas. Muito bem. Vamos pensar aqui, olha só, que eu teria que fazer algumas consultas. Por exemplo, eu quero selecionar o nome e a UF, né, das cidades. Então, eu tenho que sempre ter essa consulta aqui. Né? Ou então, eu gostaria de exibir, ao selecionar o nome da pessoa e o nome da cidade onde ela reside. Né? C.nome. Vou colocar aqui que isso aqui é pessoa, então vai ganhar o apelido de pessoa. Isso aqui é cidade. Né? Eu vou consultar isso aqui from pessoas P, né, fazendo uma junção, né, em cidades C, quando, né, a cidade da pessoa for igual a código da cidade. Então, olha só, se eu quisesse fazer isso, né, teria que fazer algo assim, certo? Então, os que são consultas que eu sempre estarei executando, né? Eu poderia deixar tudo isso dentro de visões, né, para otimizar, né, essas consultas. Elas vão estar, né, pré-programadas para serem executadas no banco, né, aumentando a performance das minhas aplicações. Então, como que eu crio uma visão? Então, aqui eu tenho um comando de criação de visões, né? Olha só. Que é basicamente assim. Então, é create view vcidades1, que vai ser o nome da visão, e eu vou especificar então o nome dos campos, né, que terá nessa visão. Nesse caso, eu terei cidade e UF. Devo dizer que isso aqui vai ser uma consulta, select. Então, eu vou selecionar o nome e o UF das cidades. Então, o nome será o campo cidade da visão, e o UF será o campo UF da visão. Então, eu vou criar. Né. Ele executou. Eu posso fazer aqui, executar um comando SQL, DML, manipulando os dados então dessa visão. Vou fazer select asterisco from cidades. Né. Certo? Esse comando seria a mesma coisa que executar este comando SQL. Né. Select nome é cidade, UF from cidades. Né. Então, esse aqui é um exemplo bem básico da visão. Tá? Se eu fosse comparar as duas consultas, provavelmente esta aqui seria executada mais rápida, né, com uma grande quantidade de registros, certo? Então, como eu posso fazer consultas, também posso fazer junções entre tabelas, olha só. Então, nosso segundo exemplo, aqui eu estou criando uma view vPessoas1, onde eu seleciono a pessoa, a cidade e a UF, certo? Eu vou especificar a consulta as, então select p.nome, c.nome e c.uf
from pessoas P, fazendo a junção com cidades, né? Cidade C, ou P.cidade, igual a C.código. Então, eu crio essa visão e posso consultá-la. Ok? Então, ele já me retornou a consulta, né? Sem ter que eu fazer, né, toda essa junção, escrever toda essa junção aqui para executar a consulta, né? Acaba também tornando mais simples a maneira da gente programar. Certo? Posso usar também funções de agregação. Nesse caso aqui eu quero retornar então a UF e o total de pessoas que residem em cada UF, olha só. Então eu vou criar uma visão, pessoas por estado, onde retorna o UF e o total de pessoas, que eu vou fazer aqui um s, select c.uf, count asterisco, né, from cidade C, fazendo a junção com pessoas, né, quando o código da cidade for igual à cidade da pessoa, agrupando pela UF do estado, né, e a UF da cidade, né. E vou executar esse comando de criação de visão, né. Então ele executou, né, quando eu executar isso aqui, ele já está me retornando então a UF, né, o total de pessoas que moram em cada cidade. Então são exemplos, né, que facilitam o nosso trabalho. E as visões, assim, em alguns bancos de dados, elas também são atualizáveis, ou seja, eu posso executar comandos, por exemplo, de inserção, atualização ou exclusão sobre as visões, né? Nesse caso aqui eu fiz um select asterisco from pessoas por estado, que é uma visão, certo? E no Postgres é possível que a gente faça atualizações sobre visões? Bem, sim e não. Pelo padrão, a gente não pode fazer atualizações, né? Mas a gente pode criar algumas regras, né, que vão simular essa atualização. Ou seja, eu posso criar gatilhos, né, nos eventos de ao inserir na visão, ao excluir da visão, ao atualizar a visão, né, que especifiquem o que eu posso fazer, né? Então, vou criar gatilhos esperando ali, né, na visão para executar alguma atualização no banco. Bem, eu posso executar atualizações sobre qualquer visão? Bem, nem todas as visões são passíveis de atualização, né? Então, por exemplo, funções, né, funções visões, né, que possuem funções de agregação ou junções, por exemplo, não podem ser atualizadas, né? E também, para a gente poder atualizar, a gente teria que ter a maioria dos campos, né, obrigatórios, né, na visão. Até posso omitir algum campo obrigatório, né, depois especificando no comando de atualização, né, o valor do campo obrigatório, mas eu tenho que ter esses valores, normalmente tem que ter, né. E outro detalhe é que a atualização tem que ser executada uma visão, né, que ela deriva somente de uma tabela base, ou seja, digamos, se eu tenho uma visão, né, que é só sobre cidades, então eu poderia atualizar, né, mas se eu estiver fazendo uma junção entre cidades e pessoas, eu não posso fazer isso. Bem, então vamos ver um exemplo de como podemos realizar então uma atualização sobre uma visão. Nesse caso aqui, né, eu vou criar uma visão, tá? Olha só. Que vou criar uma view, vCidades2, né, que retorna o código, nome e UF. Então são todos os campos obrigatórios da tabela, né, que eu vou fazer um s, select, código, nome e UF, from cidades. Muito bem. Tá? E vou fazer uma consulta sobre essa visão. Né, que aqui não tem nada demais. Bem, mas então se eu gostaria de inserir algum dado na visão, então eu vou ter que criar uma pequena regra. Né, fazer uma regra, né, para inserir. Então, vou usar o comando create or replace rule1, né, as insert do vCidades2, que é o nome da visão, do instead, né, e o comando SQL que vai inserir. Então, fazer um insert indo cidades, informando os campos código, nome UF, nos valores new.código, new.nome e new.f. O que são esses new? Bem, são os valores novos que estão sendo inseridos na visão vCidades2. Né? Então ele vai pegar esses valores e inserir, né? Executar um comando de insert na tabela. Olha só. Então vou inserir, ok? Vou executar novamente que eu from cidades, eu tenho só Curitiba. Vou colocar mais uma cidade, né? Cidade de Lagoa Vermelha, né? Fazendo um comando insert, vejam bem, estou fazendo insert em vCidades e não em cidades. Então,
a minha visão é passível de consulta, de atualização agora, né? Então, atualizei ela inserindo Rio Grande do Sul. Tá? Então, os operadores aqui new.código, new.nome, new.f, o new então se refere quando é um novo valor. Também, digamos, se eu for excluir, poderia colocar, né, old, né, ponto código, old, ponto nome, né, para me referir quando é o valor antigo. Eu posso também fazer comando, nesse caso eu fiz um comando de insert, né, posso realizar um comando de update. Nesse caso, olha só, vou criar uma regra, né, create or replace rule R2 as um update to cidades 2 do instead, onde eu executo o comando update cidades, set código igual new.código, nome igual new.uf, né, e o f igual a new.f, quando o código for igual a new.código. Então, vou executar isso aqui. Certo? Vou inserir aqui uma cidade, por exemplo, que é Caxias. Né? E eu acabei me enganando, não era Caxias do Sul o nome da cidade, né? Eu posso atualizar. Então, fazer um update ver cidades 2, que é a visão, citando o nome da cidade igual a Caxias do Sul, ao FRS, e o código, né, igual a 6, que é o código dela. Executo, né? E posso verificar, né, que a visão foi atualizada. Muito bem. Então, esse aqui é um comando de atualização. E agora, comando, né, para fazer um delete, né, no banco. No caso, também eu tenho só que informar o comando, né, que vai ser executado sobre a tabela base. Né. Então, fazendo create or replace R3 as on delete to cidades 2 do instead. Eu executo delete from cidades where código igual a old.código. Vou executar isso aqui. E agora vou apagar aquela cidade 6. No caso, agora vou selecionar tudo de novo. Né? Não existe mais a cidade 6. Consegui então executar as 3 operações, né, de manipulação da tabela. Outro detalhe que devemos estar atentos sobre atualizações e visões é quando temos uma visão, por exemplo, que não retorna, né, todos os campos obrigatórios da tabela base. Olha só. Eu vou criar uma visão, por exemplo, para retorno. Ver cidades, eu quero retornar somente as cidades existentes no Rio Grande do Sul. Certo? Então, eu vou criar aqui uma visão, né? Create or Replace View, ver cidades, estado RS, que retorna só o código, o nome da cidade. As, select código, nome, from cidades, vou adicionar um predicado, né? Cláusula where, filtrando somente os dados do Rio Grande do Sul. Eu executo, irei executá-la. Né? Cidades. Aqui é ver. Opa, ver cidades. Executo, retorno então Porto Alegre. Faço fundo igual vermelho. E eu quero, digamos, inserir, né, nessa tabela, nessa visão. Mas como que eu irei inserir, né, se eu tenho somente 2 campos, né, da tabela base? Bem, então eu tenho que adicionar isto, né, no próprio comando SQL, né, da inserção. Vou criar aqui então create or replace rule R4 as o insert to ver cidades estado RS, né, vou inserir na visão do instead e faço um insert em cidades e passo os valores. Então new.código, que é o valor que eu vou informar, new.nome, né. O RS não vou informar porque eu já estou inserindo numa visão que é somente das cidades do RS e a população, né, inicializar com 0. Né. Vou executar. E agora eu posso também fazer uma inserção, fazer um insert into v cidades estado do RS e os valores 7, Vacaria. Muito bem. Agora eu posso consultar e inserir normalmente. Bem, então esses são alguns exemplos, né, do uso de visões, tá? E ressaltando, né, que é importante que nós, é interessante o uso delas, né, na questão da performance, né? Sempre vai ser mais eficiente a consulta sendo executada dessa forma e depende se tem algum relatório que está demorando muito para ser gerado, né? E tu está fazendo uma consulta diretamente nas tabelas, né? Pode ser feita uma tentativa, né, de utilizar visão que provavelmente tu vai ter um ganho de performance. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso.